Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não vinha por aqui fazer minha roda de chimarrão. Já tava com saudades. Hoje eu vou esperar fazer uma roda de chimarrão, né? Que vai ser na verdade roda de chá. Vai ser com a Patrícia da Empatize, que é uma psicopedagoga e educadora parental. A gente vai fazer 4 encontros de terças-feiras. Toda terça-feira às 19 horas a gente vai ter um tempinho para falar a respeito de parentalidades. O tema de hoje eu vou inclusive colocar aqui. Olha, a Patrícia entrou. Vamos receber a Patrícia por aqui. Deixa eu convidar ela para entrar. Conversa, a gente já apresento ela e nós vamos conversando. Oiê, Olá, tudo boa bem? noite. Como é que você está por aí? Tô bem, e você? Tá me ouvindo bem? Super, tá ótimo. Ah, então tá. Eu vou só colocar o nosso tema aqui, daí a gente já começa. Tá. Vamos lá publicar. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Ai, vamos ver por aqui se dá certo. Fixar. Ai. Então, Patrícia, que bom te receber por aqui. Eu estava comentando que a gente vai começar hoje a nossa roda de conversa a respeito do tema É. parentalidades, que é um tema tão necessário, né? Tão importante. Acho que agora na pandemia é o Nossa, tema do momento, né? Na verdade, ele sempre foi o tema do momento, mas é que agora ele ficou mais escancarado. tá mais evidenciado agora, né? Porque tá todo mundo em casa, tá nesse processo familiar, né? Muito mais tempo do que estava acostumado, então muitas coisas ficam mais evidentes, né? Mais Então essa questão evidente. tá realmente em alta. Parentalidade hoje está em alta. Um nome. Então vamos começar, Patrícia. Eu acho que enquanto as pessoas vão chegando, de repente, a gente podia começar. Eu vou fazer uma apresentação de como a gente se conectou e depois você também Tá, aproveita para fazer um pouco mais a sua apresentação formal. tá. Então, eu conheci a Patrícia, né, assim que eu retomei aqui na quarentena, então ela é minha conquista da quarentena, minha amizade da quarentena. E a gente tem trocado algumas informações a respeito de parentalidades, né? A Patrícia trabalha já com isso, é educadora parental e psicopedagoga. Enfim, então trabalha com famílias, eu acabo também, né, envolvida com mediação familiar e a gente tem muitas falas sincrônicas, né, Patrícia? A gente acabou se Isso, identificando em muitos assuntos. Então, a Patrícia é fundadora, né, de uma empresa chamada Empatize, que ela acaba fazendo workshop para pais, enfim, e é isso. psicopedagoga. Então, Patrícia, eu estou muito feliz em te receber por aqui e a gente vai conversando. Hoje o assunto é um assunto de bate-papo, né? Um assunto de acolhimento para os pais. Então, quem quiser participar, pode mandar suas perguntas por aí. Perfeito. Bom, para mim também, né, Thaís, foi assim, uma grata surpresa conhecer uma pessoa que fala a mesma língua, assim, Uhum. porque esse tipo de conexão não é tão simples, né? Quando você fala de ideias pensando no futuro e a longo prazo, algo que às vezes escapa um pouco e encontrar você pelo caminho foi assim, nossa, foi muito legal, né? Um Ter trocado achado, né? ideia com você foi super, nossa. Então, e na verdade eu sempre falo que a gente é aprendiz de mãe, né? Então, aprendiz de mãe há 10 anos, então eu vou me contar um pouco da minha história. Eu sou advogada de formação. E eu sempre trabalhei com direito sucessório, então eu sempre tive muito envolvimento com famílias e patrimônio e essas relações afetivas, né, que são misturadas, que estruturam a família. Então eu sempre tive muita afinidade, eu acabei estudando terapia familiar sistêmica, porque eu já tinha afinidade com a temática, então eu acabei sempre sendo uma advogada muito interdisciplinar, né, acabei andando por Legal. esses caminhos. É porque é essencial, né? Porque hoje o tema família é um tema muito complexo para uma disciplina da conta só. E a É verdade. legislação, normalmente, ela não tem essa abertura, né, para o diálogo e eu acabei indo buscar em outras ferramentas. E desde que eu me tornei mãe há 10 anos, né, com o João Caetano, que vai fazer 10 agora, então eu estava me preparando, eu já lia muito. A minha mãe já era né, do movimento de escola de pais no Brasil, eles que fundaram esse movimento aqui em Foz.
Então, eu até acho que educar demais, né, que é um dos temas que ela meio que incutia isso em nós. Assim, se você quiser ter filhos, tem que se preparar. Então, a gente ficou meio amedrontado. Falou, não, a gente nem vai ter esse negócio, que é tão difícil que a gente nem vai poder ter filho, esquece. E ela falou, não, mas igual se vocês forem professores na comunidade, vocês vão ter crianças, Sim. então vocês vão ter que aprender a lidar. Isso foi muito bom, porque a gente acabou tendo contato com assuntos muito complexos desde muito cedo. Enfim, até a questão da educação religiosa, que também na minha família tinha, a gente acabava conversando muito sobre isso. Mas, enfim, foi por esses caminhos que eu acabei depois fundando a Familiares e hoje eu trabalho essencialmente com mediação de conflitos familiares, né? Que, gente, é assim, ó. E agora na pandemia aumentaram, né? Aliás, eu já falo que a gente deveria estar olhando com cuidado para isso há mais tempo, né? Mas eu acho que as pessoas não se davam conta porque trabalhavam demais. Mas, enfim, agora ficou bem escancarado que a gente não está tendo para ter seus vínculos, né? E eu acho que isso é um tema que a gente pode trabalhar, que a gente conversar um pouco disso, porque o tema da nossa roda de hoje é a parentalidade atual e seus desafios. Então, eu queria já começando, Patrícia, assim, com umas curiosidades com você. Como é que foi a tua história em relação à Empatize? Quando você se tornou mãe, como que você chegou até a parentalidade consciente, esse sistema da disciplina positiva? Eu sou pedagoga, né? Minha primeira graduação foi pedagogia e foi uma influência muito forte da minha mãe, assim, porque eu não pensava honestamente em fazer pedagogia e ela falou, cara, vai lá e tenta, né? Eu acho que você vai gostar. E ela me conhecia melhor do que eu mesma naquele momento, porque eu cheguei no curso e eu me encantei pela pedagogia. Foi um achado, assim, cara, é aqui que eu quero morar, essa é minha casa, né? E, consequentemente, pela questão das crianças, né? A questão dos alunos, a vivência familiar desses alunos que influenciavam na sala de aula. Então, eu fiz pedagogia, fui para a sala de aula e comecei a perceber essa dinâmica externa que influenciava diretamente na sala de aula, né? Porque, às vezes, você não tinha muito para onde correr, você fazia, porque eu trabalhava primeiro em escolas bastante carentes e não resolvia. Aquela criança estava sempre com alguma questão, porque você via que não era ali em sala de aula que você ia conseguir resolver, né? Então, esse olhar, essa coisa de olhar para além da sala de aula, para a família do aluno, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, que sempre me chamou a atenção. E aí eu saí dessa escola, fui trabalhar numa escola particular em Londrina, fiz pós-graduação lá, psicopedagogia, voltei para Foz e fui para o Bertone como gestora, né? E aí eu conseguia aplicar isso mesmo de uma maneira mais ostensiva, né? Essa participação familiar um pouco maior, essa horizontalidade, essa coisa mais próxima, né, da escola e da família, porque só assim que eu conseguia resolver alguns problemas que eram muito específicos da dinâmica familiar, né? Eu conseguia chegar no aluno através da conversa com os pais. E aí, passaram-se 10 anos no Bertone, né? E eu me tornei mãe. Aí a coisa ficou um pouco mais complexa do que já era, porque quando é com a gente dentro de casa 24 horas, fica bem diferente, né? E aí eu percebi que realmente era importante estudar o assunto, porque eu tinha todo o embasamento que a pedagogia me dava, conhecia bastante de criança, que eu trabalhei, né, todo esse tempo com crianças, mas na prática, quando a minha filha veio, eu tinha um monte de perguntas na minha cabeça. Eu olhava para ela, falava, logo no comecinho principalmente, falava, é um ser humano que está aqui agora, e eu sou responsável por ela, eu vou influenciar essa criança sem querer, sem perceber, em atitudes, em coisas muito pequenas, e aquilo, falei, cara, eu preciso estudar esse assunto, eu preciso saber para onde eu estou indo com essa criança. E eu ganhei do meu chefe, um grande amigo meu, inclusive, o livro da disciplina positiva, que é o amarelinho, né, aquele inicial. E ali foi uma segunda chegada em casa, assim, eu falei, nossa, isso aqui, que coisa maravilhosa, né? Não bater em crianças, sem agressividade, com racionalidade, com argumentação, criação conectada, criação presente. Eu falei, nossa, incrível. E aí me abalei de Foz a Porto Alegre para fazer a graduação, para fazer a formação como educadora parental, né? Que na verdade eu nem gosto desse termo, porque parece que a gente tem todas as respostas aqui e a gente vai passar para outra pessoa. Mas não é assim, né? Como você falou, a gente é mãe em desenvolvimento, mãe aprendente. Então eu estou junto com as pessoas que estão tentando entender um pouco mais esse tema, né? Fiz essa formação e aí sim eu fundei a Empatize na quarentena. Então a quarentena
teve seus lados, né, muitas coisas negativas, mas teve muita coisa positiva em termos de produtividade, de novas conexões, né? E aí eu fundei Empatize para falar um pouco mais sistematicamente sobre a parentalidade no século XXI, né? Que a gente tem que quebrar esses paradigmas, a gente tem que fazer diferente do que estava sendo feito e fazer de maneira racional, de maneira científica, de maneira estudada, e não só repetindo, né, as coisas que vinham sendo feitas antes e tal. E aí tudo tem acontecido a partir disso, assim, os Bem workshops e legal. tal. Então, Patrícia, eu queria, de repente, eu queria puxar o fio da nossa conversa desse lugar que você trouxe, que é teoria e prática serem lugares diferentes. Sim. Né? Eu tinha essa impressão também, né? Toda vez que eu já tinha lido um monte de livros, super me preparei, fiquei 9 meses achando que eu tipo, ia ser a última bolacha do pacote. Falei, agora eu sou mãe, agora eu posso ser mãe. Já me organizei, preparei minha conta bancária para eu ficar de licença maternidade mais do que o previsto. Achei que eu estava abafando, gente. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu deveria ter pulado. Aliás, deveria ter ficado, sei lá, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, a menos ter lido os livros. E eu até acho, assim, de uma experiência muito minha, eu queria compartilhar com você para ver se isso foi. Eu tinha tantos conceitos mentais, né, que eu acho que até a teoria nos traz, que eu tinha dificuldade da conexão em si, sabe? Quando eu ficava assim, agora eu até falei, eu queria engravidar de novo só para eu ter deixado tudo, assim, sabe? Não ficar com aquela regra, de eu ficar amamentando tal hora, de eu levantar, sabe? Assim, parecia que eu tinha um manual meio que esquematizado mentalmente. E eu perdia, tipo, o feeling, assim, sabe? Perdia o momento, que eu acho que é isso, né? Eu ficava tão neurótica com aquele monte de manual na minha cabeça que eu não conseguia usufruir, assim, eu tinha essa impressão. Não sei se você teve isso. E daí Com os processos, né? eu queria ficar no protocolo, assim, sabe? Meu, que parecia que era um protocolo, né? Que eu tinha que dormir, fazer naninha tal hora, tal mês já tinha que dormir sozinho. Ai, daí chegou uma hora que eu falei, gente, ou eu vou enlouquecer ou eu vou viver a vida, assim, sei lá, né? Tipo, tomei uma decisão na vida que eu ia... Cara, eu vi que aquela criança me falava, assim, sabe? E a partir dali... que foi um livro muito significativo, eu não sei se você chegou a ler, que se chama Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, que, nossa, aquele livro, assim, foi pra mim, tipo, a minha casa, eu falei, cara, é nessa sombra que eu tô presa. E eu sabia que eu tinha coisas muito repetitivas, assim, né? E daí, eu quero já te fazer uma pergunta, que é pra ser pai e mãe, a gente precisa estudar de fato? Eu acho que é Você uma trouxe um... pergunta, assim, né? Estudando no sentido de que sim, a gente lê muito, mas a gente fica muito na neura. Eu acho que também, né, aquilo ali para não ficar muito na neura. Então a gente pensa assim, o que você acha necessário estudar para ser pai ou mãe? Olha, você trouxe um ponto muito importante, que é essa coisa do engessamento, né? De você estar muito preocupado em fazer 100% do protocolo e não tão preocupado, não é que não está preocupado, mas você está tão focado num lado que o outro lado acaba ficando para depois, que é essa coisa da sensibilidade, de deixar fluir e tal. Vou te falar que eu passei pelo mesmo processo que você, quando eu estava indo no puerpério. Quem me ajudou a ver essa sombra foi esse mesmo livro. Eu acho que toda mulher deveria ler no puerpério, porque assim, me ajudou pra caramba a enxergar o outro lado. Só que eu estava muito focada na amamentação, que não deu certo. Não consegui amamentar a Valentina por mais de 4 meses. Foi assim, com muito esforço. Porque eu estava muito focada nessa coisa dos horários, de tem que dar certo. E aí todo o processo da conexão efetivamente com a criança ficou para depois daquilo, porque eu queria que desse certo. E não deu. E aí, quando eu fiz o luto, e eu li esse livro, fiz o luto da amamentação, né? E li o livro, e eu comecei a entender que é importante a gente ter essas bases, né? Tipo, eu sei mais ou menos para onde eu tô indo com o meu filho, mas não é uma coisa engessada, uma coisa que tem que ser assim. Porque o que você está recebendo é uma personalidade que você vai conhecendo ao longo do processo, né? Que você vai influenciar essa criança, mas ela também vai ser única, ela vai ter as coisas que são só dela. Você não consegue planejar a muito longo prazo isso, porque você não sabe o que vem de lá. Você sabe o que vem daqui. Né? Então, tem linhas gerais, tipo, né, uma rodovia, uma highway, para onde eu estou indo com essa criança, é importante, no meu ponto de vista, ter algum embasamento,
algumas técnicas que vão te ajudar, né, a lidar com algumas dificuldades de comportamento, desafios de comportamento que eles apresentam para a gente, principalmente um pouquinho mais velhos. Mas isso não pode engessar, né, o relacionamento entre pais e entre pais e filhos, porque a base é a afetividade, né? A base é a afetividade, é a conexão, é conhecer seu filho, é o olhar detalhado, mas também com alguma técnica, com alguma ciência envolvida, sabe? Sim. E essa coisa que a gente vê muito hoje em dia, por exemplo, de pais que passaram por criações muito rígidas, né? Saíram de pais e mães que fizeram o melhor que eles puderam naquela época com a informação que eles tinham, mas que eram muito rígidos e que não davam voz à criança e vai ser assim porque eu estou mandando, eu sou seu pai, eu mando aqui, e desobedeceu, apanha. Então, essa nova geração de pais hoje, ela vem dessa criação, na sua maioria, mais rígida, e aí a tendência é a permissividade, é você ir para o outro lado, né, a curvatura da vara, como diz Dermeval Saviani, né? Você vai de um lado para o outro porque Sim. você não pode lidar com aquilo. Então, você vai para o outro extremo, que também não é positivo, né? Então, Sim. a disciplina positiva fala desse caminho do meio, que é você vincular respeito e gentileza, mas com limites, né, na criação dos filhos. Eu acho que isso que você tocou é um ponto bem importante, que eu acho que são nortes, que daí são nortes da família, né, talvez, assim, que Exato. são nortes conciliatórios, que aí eu acho que já apresenta o nosso grande ponto comum, que eu vejo que é um ponto de desgaste dos casais, né, pensar na história das famílias. As histórias das famílias são muito vinculadas à questão da conjugalidade, né? Então, normalmente, as famílias se constituem por casamento e depois do casamento tem filhos em comum, o que não é normal, né? Hoje em dia a gente vê muitas estruturas familiares que já são diferentes, né? Que tem outras pessoas, outros agregados, mas a gente nem com o casal, a gente tem alinhamentos claros do tipo, vamos sentar aqui, vamos ver qual tipo de né? Porque eu tinha dificuldade de acontecer isso na prática, né? Num determinado conflito, a gente começava a discutir já por qual seria a linha. Né? Como se a gente fizesse uma viagem, cada vez que a gente para num cruzamento, a gente fica discutindo aonde que vai aquilo ali. Então, eu acho que essa é a importância de você ter marcos de linhagens do que você acredita enquanto, sei lá, filosofia de vida, estilo de vida, pedagogia, sei lá, linhas pedagógicas, enfim, Valores. norte, né? Tipo assim, vamos para onde? América do Norte, ok? Toda a família vai para lá. Vai para América do Sul, então é América do Sul. E tentar entender que isso pode vir da religião, sei lá, para quem acredita, né? Pode vir da linha pedagógica, enfim, pode vir de vários lugares. Mas eu acho que esse alinhamento a gente já não tem clareza de que precisa. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Exato. E depois, a questão de você deixar fluir, que eu acho que é muito legal, porque é isso, né? É uma troca, né? A criança, eu gosto muito da disciplina positiva, porque ela coloca essa linha de ida e volta, né? De mão dupla. Então, os pais ensinam os filhos e os filhos ensinam muito mais. Hoje eu vejo os meus filhos de 10 anos, se eu tiver tempo para ouvir, eles sabem muitas coisas, né? Tipo, eles entendem a vida de uma perspectiva muito mais ampla do que o que a gente... com as nossas crenças. Então, o que eu queria trazer, reforçando um pouco do que você disse, e talvez passando para uma próxima reflexão, é assim, ou a gente tem um mínimo de clareza, ou a gente fica reproduzindo aquilo que a gente aprendeu, ou jogando para o outro lado, né? Que é, por exemplo, logo eu fui muito massacrada, então eu vou ser permissiva. Isso. E aqui eu queria puxar um fio para nossa próxima conversa, que eu acho que negar é mais difícil do que ser permissivo, né? Então é mais fácil você permitir. Acaba sendo um desgaste da nossa geração atual, que é do trabalhar demais, por exemplo, que a gente não tem tempo para ensinar as crianças. Isso eu me dei conta na pandemia, gente. Eu queria que eles fizessem coisas assim, que eu nunca tinha parado para ensinar, né? Eu só corrigia. Então, eu acho que antes do... Então, eu percebi agora, né? Por exemplo, com 10 anos, assim... Que, gente, eu tava sempre gritando, olha, vai lá, nananana. Tipo, hoje eu falo, não, olha, é assim, o sistema funciona assim. Nanana. Meu, uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, volta, corrigiu uma, volta, corrigiu. Então, assim, eu acho que é um pouco disso também, né? Da gente logo ser permissiva para facilitar a vida, né? Porque pra gente andar no rolo e já seguir. Você percebe isso? Que o dizer não demanda mais tempo, demanda mais conhecimento. Enfim, você percebe isso?
Percebo, e eu acho que, não é uma exclusividade da permissividade, eu acho que tem relação, ó, linda, manda um beijo para ela. Olá, Patrícia. Não é uma exclusividade da... Oi! Não é uma exclusividade da permissividade. Eu acho que essa questão da rigidez na criação também vai por essa linha, porque é mais fácil você simplesmente ordenar a criança para que ela faça, Sim. falar que ela não tem voz, que ela não pode falar, né? E você só manda, ela obedece, ela desobedece, você bate, e ela não repete aquele comportamento porque ela está com medo de você, porque ela não quer apanhar de novo, e não porque ela entendeu, né? Porque ela aprendeu Sim. alguma coisa. E aí a permissividade vai nessa mesma linha, né? Porque deixar acontecer simplesmente, sem dar um direcionamento, sem ensinar lições de vida, sem estar focado e olhando para a criança, é muito mais fácil, né? A gente teve uma aula ontem do workshop de pais e a gente estava falando justamente sobre isso, de como é desgastante, às vezes, você ter que ir por esse caminho do meio, porque às vezes é cansativo mesmo. Sim. Às vezes você está com o seu dia, assim, você está esgotada, você trabalhou um monte, tá estressada pelo trabalho e você tem que enfrentar um processo com a criança de argumentação, de você, né, ir construindo a coisa com a criança na ideia, ao invés de simplesmente mandar ou abrir mão e deixar ele fazer o que ele quiser. Então é realmente desgastante e cansativo em muitos momentos. Só que Patrícia, ninguém disse que ia ser fácil ser mãe e ser pai, né? E é 24 horas. Então, o que a gente pode pensar, né? Do que você me falou agora, eu fiquei pensando que ser permissivo e ser autoritário é a mesma faca, é o mesmo lugar, né? Enfim, ser permissivo e ser autoritário, porque eu lembro que quando a gente começou a ter muitas discussões aqui em casa, por exemplo, pelo estilo da educação, né? Que daí também combina isso, né? O pai da criança, ou o marido no caso, né? Porque tem gente que o pai é o marido e tem pessoas que não é o marido, né? O pai e o marido, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso a essa pergunta, eu estava no hospital. E o médico perguntou, o pai da criança é seu marido? E eu falei, óbvio, né? Tipo, óbvio. Ele falou, óbvio. Como se não existisse outra resposta, tipo, né? Eu falei, gente, como assim? Daí eu falei, como assim? Eu não entendi a pergunta. O pai da criança é o meu marido? Ele falou, não, porque se ele não fosse o marido, quem tem que entrar na acompanhante da maternidade é o pai da criança. Daí eu falei, cara, é isso. O pai da criança pode não ser o marido. E daí as complexidades se aumentam, né? E eu lembro que aqui em casa a gente chegou numa conclusão de que o único objetivo que a gente tinha em comum, num determinado momento da vida, era que a gente queria ensinar as crianças a tomarem decisões com autonomia, né? Com o mínimo de autonomia. Como? A gente não sabia. Daí tinha umas décimas, vamos ensinar da religião, vamos ensinar da escola mais rígida, vamos para o ensino militar, sei lá. A gente começou a ficar pesquisando vários formatos, né? Ou de ideias, né, de Montessori, já desde o começo, educativas e pedagógicas, que já era a linha que eu me afinava. Mas assim, o norte a gente precisava decidir. Foi isso que a gente decidiu, tipo, porque as crianças vão precisar tomar decisões. Mas para isso, gente, é muito trabalho, né? Porque assim, você precisa dar espaço para ela tomar a decisão. Então agora, quando eu vi você falar, eu pensei, então ser autoritário e permissivo dá na mesma, porque ela fica do zero igual. A criança não tem autonomia para decidir nada, né? Ou ela tá sempre podendo, ou ela nunca pode nada. E quando ela sai, ela perde um pouco o ritmo, né? Total, assim, e o convívio. Eu acho que isso é um bom ponto de reflexão. Isso, que é basicamente a mesma coisa e as consequências na personalidade, nas crenças que a criança desenvolve, elas são similares também. Porque, por exemplo, uma criança que é criada num formato mais autoritário, ela pode desenvolver uma baixa autoestima, achar que ela não é adequada, achar que ela não cabe em lugar nenhum, que ela não vai ser aceita se ela não for obediente e boazinha. Mas também uma criança criada num formato mais permissivo também pode desenvolver autoestima por um outro pensamento que eu não consigo fazer nada, por isso que ela faz tudo pra mim. De sensação de incapacidade, né? Exatamente. Então, vieses completamente diferentes de atuação dos pais podem desenvolver mais ou menos as mesmas crenças, porque o raciocínio da criança se aproxima nos dois ambientes, sabe? Então, é uma coisa muito que chama a atenção, né? Você vê que existem conexões entre as duas coisas e que são muito parecidas, na verdade, né? Sim, e que o pai, na verdade, os pais, quando não buscam, né? Eu acho que aí talvez é a nossa pegada, né? Quando a gente não decide por nada, vai indo qualquer mar, né? Qualquer lugar serve. Isso. Que talvez diz um pouco do ritmo da vida acelerado que tem
do automatismo, né, Patrícia? Que a gente não consegue Isso. parar para refletir algumas coisas. E eu penso, se a gente não tem tempo, eu cheguei uma vez, se a gente não tem tempo para discutir o que é melhor para os nossos filhos, a gente não precisa mais continuar, porque é uma questão, né? Eu acho que até é uma questão do tempo que foi levantada aqui, que é a falta de tempo, que é um dos desafios atual. Que é o estilo de vida. Eu acho que até a gente podia conversar um pouco disso a respeito também das mudanças geracionais, né? Do que foi ser pai antigamente, que a gente está vindo numa amplitude de demandas, né? Uma amplitude de demandas. Eu acho que também, eu vejo no meu caso, para mim, a questão mais difícil da parentalidade atual é ser regulador emocional das crianças. Assim, eu sofro demais assim, desse lugar. Eu não tinha a mínima habilidade. Eu acho que eu vim na terapia depois de muito tempo. E assim, não tem repertório mesmo, sabe? Não tem vocabulário para falar. Até o João fala, nossa, eu me sinto não sei o que em tal lugar. Cara, eu acho o máximo ele se sentir alguma coisa. Porque eu não sentia nada em nenhum lugar. Eu não sabia, eu não conseguia falar. Tipo, eu me sinto... meu, desconfortável quando essas pessoas falam alto. Eu não tinha, sabe? É uma questão assim que... E diante disso, a gente até conversava, né? Que era uma proposta da época dos meus pais, que o bom era você estudar numa boa faculdade, o bom era você tirar nota super alta, entendeu? Então, esse lugar da sabedoria emocional, do desenvolvimento, da capacidade emocional é uma questão da nossa geração atual. Que são pais analfabetos emocionais, no meu caso, né? Por exemplo, eu me coloco nesse lugar que eu descobri habilidades socioemocionais depois, né? Apesar de que a gente tinha muito, eu até falo assim, muito no trabalho voluntário, porque a nossa família sempre teve isso. Eu acho que ali a gente desenvolveu muitas qualidades, habilidades sociais, mas emocionais eu acho que não. Né? Então eu já consegui separar. Eu tenho uma parte, mas emocional não tinha nada. E querer criar essa relação com os filhos, sabe? De uma maior proximidade, de entender o que... Então, assim, entendeu? Então, tem um gap na minha educação. Porque não tenho habilidade, eu tô aprendendo junto com eles. E é isso aí, né, gente? Eu falo para eles, é a mãe possível, né? Os pais possíveis, que é o que tem agora no momento. O que você acha? Não dá pra gente pensar nessa coisa da perfeição, porque a gente sempre vai ter um ponto que a gente não consegue, né? Então, a questão da disciplina positiva não é a gente focar em fazer tudo certo, em ir pelo caminho perfeito, é você focar em evolução, é você focar no que você consegue dar dando o seu melhor, né? Não é aquela, eu só consigo dar isso aqui, vai lá, faz o que você quiser, também não é por aí, né? É com alguma energia, com alguma vontade, né? E essa coisa do vocabulário emocional que essas crianças de hoje têm, também tem essa questão, não fui ensinada a sentir, a dar nome para os sentimentos e a lidar com esses sentimentos, então é bloqueado, tipo, não sinta, uma coisa tipo, chorar é feio, bonita é você ficar comportada, né? Então tudo isso traz mensagens, você é menina, né? Você tem um estereótipo a seguir. Então essa coisa da inteligência emocional que essas crianças têm hoje é sensacional. É muito legal. E ela existe porque a nossa geração teve essa dificuldade. Porque a gente sente que a gente peca nisso. Então a gente foca nisso para dar a eles esse vocabulário. Mesmo que a gente não tenha, a gente se espante que eles tenham, eles estão se valendo da gente, né? O degrau deles são os pais, né? Então a gente está no processo de crescimento junto com eles e eles certamente vão ter muito mais vocabulário e a próxima geração, os filhos deles, vão ser assim uma coisa muito mais afetiva, muito mais intraconsciencial, né? Se conhecendo internamente antes de conhecer o outro, né? Eu acho que daí entra até um paradigma que é essa coisa da tecnologia, né? Que você se volta para você e aí o outro, a questão do social, ele fica para depois, né? Essa interação social, ela acontece ou de maneira através de alguma ferramenta, um celular, um computador, ou ela não acontece, né? Eu estou tão focada aqui na minha vida que eu não estou interagindo socialmente, né? Então, eu acho que esse é um complicador também, mas a gente pode puxar esse assunto mais para frente das mas eu acho que é bem interessante. Eu gostei dessa tua fala, da questão que eu gosto muito, porque essa fala que você teve agora me dá uma sensação tipo de confortinho no coração, assim, sabe? Por quê? Porque eu acho que nós somos partes de uma mesma engrenagem, né? Enquanto pais, assim. E talvez o peso é muito grande, né? Hoje da família, principalmente agora nesse tempo. Primeiro porque a gente espalhou muitos laços, né? Eu acho que a gente está com laços frágeis com a escola, né? Eu digo entre família e escola, me parece, né? Eu venho
do modelo de escola, onde era uma escola associativista, então as famílias tinham, não só eram donas da escola, como mantinham a própria escola no sentido físico mesmo, de trabalho físico, o que é muito difícil encontrar, né? Eu já fui porque tinha uma linha, Sim. mas eu acredito demais nessa vinculação, porque no fim estamos todos criando as crianças da nossa comunidade, né? Uma criança que tem um problema na comunidade escolar ou na comunidade, sei lá, de Foz do Iguaçu, é um problema nosso, né? Porque ele pode encontrar meu Sim. filho. Então, não é um problema, não é um problema do indivíduo e daquela família, né? Eu vejo agora que eu tô atendendo bastante famílias que estão tendo episódios de violência doméstica constante. Então, me preocupa a situação dessas crianças, né? Porque elas estão na escola, elas estão em outros lugares, ainda quando saíam da escola, ainda tudo bem, a professora podia olhar. Hoje é muito mais difícil a gente conseguir mensurar isso. E as crianças já são muito hábeis a disfarçar esses movimentos, né? Então, se a gente não tiver laços entre os adultos muito fortalecidos e de cuidar das crianças, eu acho que é uma dificuldade a mais. Então, quando você fala que isso é um trabalho de cada geração, né? Que cada geração faz o que dá, melhora para outra, dá uma sensação de que, nossa, tá ótimo a gente fazer a nossa parte, né? Com um pouco de energia, com um pouco de gana, com um pouco de... Isso. Eu acho que de dedicação mesmo, né? Tipo, é a nossa geração que tá educando essas crianças do agora e deixar para eles, né? Para os nossos netos, para os outros que vierem, para os netos das outras pessoas, também isso. Então, eu acho que é muito legal também tirar um pouco daquele peso de que eu tenho que dar certo, o filho tem que dar, sabe? Aquele lugar de cobrança que muitos pais se colocam, né? Às vezes a coordenadora chama para uma reunião de escola. Eu lembro que eu tenho amigas que já ficam, tipo, emputecidas. Ah, mas eu pago aquilo ali. Tá, gente, ok. Às vezes é só para você ouvir, né? Não, mas é que já vai falar. Eu já sei, eu já fui desse lugar. É chato, mas assim, aonde a gente pode se apoiar, né? Eu acho que também é um pouco desse diálogo que a gente pode começar a construir, né? De todo mundo estar pensando na melhora, enfim, da sociedade, da comunidade que a gente vive. E eu acho que daí a gente podia entrar nesse tema, né, das tecnologias, que eu acho que ele é um tema super do desafio atual, né? Eu acho que você pode nos dizer aí, Patrícia, já que você está nessa função centralizadora na escola, né? Como mãe, e, enfim, e como educadora parental, né? Que você está com os workshops. O que você pode nos dizer a respeito disso? Essa coisa da tecnologia, ela já vinha, né, sendo uma questão, não é da pandemia, não é uma coisa, nossa, aconteceu agora. Então, desde algum tempo, eu ouço pais dizendo que as crianças ficam muito tempo no celular, ficam muito tempo no computador, que só querem saber de jogar, que não querem praticar um esporte. Mas aí, assim, a minha função, né, o meu olhar sempre vai ser de puxar para o pai, né, essa responsabilidade, porque... por mais que agora a gente precise dessas ferramentas, né, durante a quarentena, a gente tem aula através das ferramentas, a gente faz lives, a gente faz tudo, né, pelo celular e pelo computador hoje. Por mais que a gente precise, é importante uma rotina, né, uma rotina básica que vai ser trabalhada junto com a família, junto, né, a criança com os pais, uma coisa construída em conjunto e que tenha momentos de interação familiar, que aí vai exigir aquele esforço que a gente falou, né? Que tenha momentos de sair de casa, que nem que seja no quintal, para praticar algum tipo de esporte, que também vai exigir esse esforço do pai, né? Porque o que eu vejo também, ele só fica lá, não, mas eu vejo também que é muito cômodo, é muito... É bom, porque você consegue desenvolver as suas coisas. E a criança está ali, está entretida, está ocupada, ela está focada, mas e todo o resto, né? E a questão física mesmo, que eles ficam com o pescoço aqui, né? E os olhos muito perto do computador, e os dedinhos, e enfim, é toda a estrutura física que pode ser comprometida pela posição muito tempo, né? Na mesma posição. Mas também as questões cerebrais, neuronais mesmo, assim, né? A construção dos caminhos dos neurônios e pode impactar na aprendizagem, na concentração, na atenção, em questão de emocional, na empatia, em conseguir sair de si para olhar o outro. Então, tem vários ônus, vários bônus, e a questão é a velha e boa dose, né?
É o caminho do meio, é o que é possível para você como pai, para te permitir trabalhar, para te permitir desenvolver as tuas coisas, e o que é confortável também para não impactar na saúde da criança, nem emocional e nem fisicamente, né? Mas aí, né, exige uma participação, exige um esforço, exige uma presença, né? Então, e nessa conversa, Patrícia, que você está trazendo, eu vejo muito isso, assim, eu vejo muito, me policio muito nesse lugar, né? Por exemplo, até videogames. A gente adotou por metodologia não ter videogames, e a escola das crianças onde elas estavam antes, claro, né? Antes da pandemia também, exigia uma recomendação de que até os 11 anos as crianças não tivessem acesso a eletrônicos de nenhuma forma, nem dos pais. A França até publicou uma lei, né, que era um colégio francês que limitava assim drasticamente o acesso, justamente por todas esses estudos que já estão acontecendo. E também tem uma questão, né, gente, que se para nós a gente tem dificuldade de se policiar com o uso, imagine uma criança. Né, diferente. Então, eu também acho que existe uma dependência, assim, né, do smartphone, da gente ficar meio que na neura com aquilo ali. E as crianças, por mais que é por jogar, eu percebo uma ansiedade, assim, desmedida até, né? Eu vi assim, né, a flexibilização, que a gente até adotava, um controle maior, enfim. Mas, assim, tirar aquele negócio, é igual o açúcar da criança, né? Ou você consome o máximo do tempo sem açúcar e sal, ou uma vez que você conheceu açúcar e sal, a tua alimentação vai ser a partir dali, não volta mais. Então, eu acho que são acessos que a gente precisa conter pelo menos o mais tarde possível. Eu acho que aí é um tema. E o outro tema, eu tenho visto muito, que é a questão da disponibilidade emocional para construção de vínculos. Exato. E aí, eu tenho todo um tema, que é um tema assim, que ordinariamente esse trabalho foi um trabalho das mulheres, né? De ficar meio que na família ali, um pouco falava com o marido, meio que tipo a garota do recado, né? Ela falava com o marido, com os filhos. Então, ficava nesse lugar. E eu acho que quando a gente não estuda para parentalidade, a gente reproduz uma educação que foi sei lá, dos anos 50, eu acho, dos anos 40, sei lá. Que hoje em dia, sem interação social, como será possível né, olhar para os nossos filhos de agora, que eles possivelmente serão adultos em 2000 e quanto? Sei lá, 50. Como pode estar o futuro, né? Como a gente pode imaginar uma pessoa sem convívio social, gente? Entendeu? A gente não vai ter mais uma profissão do tipo médico, advogado. Não. As pessoas vão ser multipotenciais e vão precisar trabalhar num regime de interdependência, né? Num trabalho de equipe que já está muito em alta. E isso, eu aproveito para lembrar que, em umas reuniões que eu tive da escola antes, uma das professoras faz a reunião primeira vez das crianças, que é tipo uma reunião de conhecimento. Então, ela chama as famílias e fala, olha, a partir de agora, o plano de ação vai ser esse. Gente, ela só falou uma frase, ela só falou assim, olha, as crianças estão super bem cognitivamente, elas são super capazes e tal, mas em termos de cooperação, elas estão muito abaixo do desejável. Como assim, em vez de comparação? De cooperação dela, falou, não, eles têm um nível muito baixo de cooperação. E é uma das habilidades de agora, né? Não dá para esperar você ter cooperação com 15 anos, né? Eu acho que é uma questão... Sim. Daí eu vejo muito uso da tela restringe demais, né? Porque você não consegue... Sim. Você não consegue olhar. Eu acho que a questão da empatia e do vínculo, né? Tudo é muito rápido, tudo incomoda sair desse lugar. Então, eu me preocupo, porque eu vejo até os adultos, os relacionamentos familiares que eu atendo, por exemplo, a minha mediação é uma mediação de comunicação, né? Não tem comunicação nessas relações. Então, por isso, eles chamam um terceiro, que no caso sou eu, ou no caso é um advogado, ou no caso é uma equipe de profissionais, que a gente atende um psicólogo, psiquiatra, todo mundo. Mas é um problema de se comunicar. A gente não faz outras coisas além de, o que você deseja? Ah, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Entende? Então, assim, é uma questão da comunicação. E a questão da tela, a gente olha, né? Sai, às vezes, almoçar, tá todo mundo no telefone. Quem tá tecendo esse vínculo, né? Sempre a pergunta que eu faço, que são os adultos da casa, né? Quem tecem os vínculos são os adultos da casa. Então, se a gente também tá no telefone, nesse lugar de responder o WhatsApp o dia inteiro... Tipo, a gente também tá, entendeu? A gente também tá deixando a nossa responsabilidade por ali e exigindo das crianças uma responsabilidade que nem a gente assumiu ainda.
Você vê um Exatamente. pouco disso, Patrícia? Eu vejo, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a criança modela, né? A criança ela vai muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala. Assim Com como certeza. tudo na vida, tudo Sim. na vida é assim, né? Então, se ela te vê muito tempo no celular enquanto você pede que ela fique menos, ela já não vai seguir isso porque ela já está entendendo que uma coisa não casa com a outra. Eles vão muito Sim. mais pelo que você faz, né? E claro que assim, a gente não pode dizer e demonizar isso porque é presente, né, na vida das Sim. pessoas, é uma coisa que se for bem direcionado e bem dosado e num tempo razoável, não uma coisa exagerada, pode até ser construtivo, né, para a criança em termos de aprendizagem, para o adolescente em termos de aprendizagem também, até de interação nesse momento de isolamento e tudo. A questão é você não ficar nisso o dia inteiro, né, ou vários momentos do dia, ou priorizar isso em detrimento de coisas que seriam saudáveis para a criança, mas que vão exigir a tua participação, a tua presença, você largar tudo e fazer isso, como bater bola com a criança, andar de bicicleta, coisas que eles curtem, mas que eles acabam não fazendo tanto em função de outras atividades, principalmente no celular, né, no computador e tal. Então, eu volto na questão da rotina, né, de você dosar isso e você estabelecer uma rotina que seja possível, que te dê algum fôlego, mas para trabalho e tal, mas não só na base do celular, né? Na base de outras Sim. atividades também. Lança a mão de outras pessoas que possam te ajudar, né? Quem não tiver em isolamento ou estiver morando com mais gente, né, em Sim. casa, tem essa possibilidade também. Então, existem formas, né? Se isso incomoda e incomoda a maioria, quem para pensar e fala, puxa, tá ficando muito tempo no celular, difícil quem fala, ah, não, tudo bem para mim, não tem problema. Lá no fundinho vai ficar, não tá legal isso. Mas aí tem que fazer alguma coisa e falar, Sim. então deixa pra lá, né? Não, e Não a vou fazer. questão também, eu acho, não é, eu acho que gostei dessa tua fala de, não é demonizar as telas, até porque, né? Veja, aqui a gente usou a internet, eu falo agora com a pandemia que as pessoas descobriram muitas coisas da internet, né? Porque muitas coisas É, eram mal utilizadas. E eu até falo mesmo, então, para as crianças, se eles querem utilizar, vamos usar juntos, vamos fazer tem várias coisas muito legais para serem feitas. Então, eu acho que usar tem. o computador e os telefones como ferramenta, tudo bem, porque eles vão precisar trabalhar. É uma geração que vai mexer com o computador. É, Agora, não dá para ficar naqueles vídeos, não sei do que, assim, sabe? Eu acho que aí é uma questão de também a gente mensurar o que é adequado para o desenvolvimento da criança naquele momento, né? Então, assim, momento de lazer é exatamente. lazer. Porque eu até falo, a tela nem descansa, né? A gente consegue ter um cansaço visual, tem uma questão da iluminação que não é adequada, né? Tem uma questão Isso. da rotina do sono que é atrapalhada pelos uso de telas. Então, assim, então uma coisa é a gente colocar a rotina no dia, tipo, vamos fazer. E eu vejo que aqui em casa, quando eu começo a colocar muita coisa no computador que precisa trabalhar, meu, já virou sem graça, entendeu? Porque já ficou chato, porque já tem um monte de trabalho, então tchau, então vai fazer outra coisa, entendeu? Então é melhor bater bola na esquina. Então é exato. Porque aqui, né? Isso Porque aí. assim, senão você fica naquele lugar, tipo, dá um enter e cancela, dá um enter e cancela, eu não gosto, não gosto, não gosto. 4 horas É, da vida você passou ali, então não dá. Então eu acho que é um pouco disso, né? Aquele é, negócio do tela com cautela. Então tem muitas coisas exatamente. maravilhosas, né? Tem. Agora, né, o João aprendeu também a mexer nesses negócios de design que ele gosta, ficar fazendo os trabalhos. Você pode fazer os trabalhos aqui. Tem dias que ele nem tem É. nada, ele fica ali, mas eu vou montar isso, fiz uma capa, fiz uma revista, fiz isso. Tá, eu acho legal, Ah, que entendeu? Porque legal. apesar de Isso é estar muito usando aquilo legal. ali, é uma questão que está desenvolvendo a criatividade, está ali, né? Não era o mundo ideal, mas é o mundo possível. Então, né, eu Exatamente. gosto sempre disso, de olhar. Tem muitas coisas muito incríveis na internet para serem feitas, né? Até mesmo É, usar o vídeo do YouTube. Eu falei, vocês vão testar uma receita nova, então vamos colocar. Entendeu? Porque é uma questão que a gente usa agora. Então, né? Então, não é com certeza. demonizar, é a gente usar como ela é uma ferramenta de acesso a conhecimentos, né? Ela não é uma companhia, não Sim, é companhia. O exatamente. E celular não essa é coisa companhia. das telas e computadores tá uma coisa tão prevista, tão esperada, porque se a gente está reclamando disso hoje, a gente está sentindo dificuldade para lidar com isso hoje, no futuro vai ser muito pior, né? A próxima geração vai sentir bastante isso, porque a gente veio de uma era analógica e a gente está agora com filhos que são digitais, né? E eles vão ter filhos digitais também, então a coisa vai ser um outro patamar.
de maneira ampliada, né? E as habilidades que o mercado de trabalho vai esperar no futuro não são que as crianças saibam toda a matemática, saibam português, que sejam perfeitos nas ciências. Não é essa habilidade que é esperada no futuro das crianças hoje. As habilidades são a empatia, construção de liderança, relacionamento em grupo, resolução de problemas com poucas possibilidades, sabe? Então, raciocínio, mas não é essa coisa de ser o melhor na escola, de tirar notas excelentes, que na geração anterior era, né? Na nossa geração é ser bom aluno, só assim que você vai ter um bom emprego, você vai passar na faculdade se você for assim. Agora não é mais, agora tem uma cadeira na maior parte das escolas que fala sobre inteligência emocional. Sim. E não é à toa, é justamente para falar sobre essas habilidades futuras que têm que ser trabalhadas agora, porque elas vão ser impactadas pelo uso das telas e pela tecnologia e por tudo ser digital, né? Então é um processo muito mais amplo, né, do que a gente consegue prever. Não, e até porque o conhecimento está difundido, né, Patrícia? Eu acho que por isso que eu gosto, assim, quando a gente definiu como a nossa meta era que eles tivessem bons poderes de decisão, é para isso, para acessar o conteúdo em algum lugar, porque hoje, né, o conteúdo faz. E eu sempre falo, precisam continuar costurando, porque a vida de vocês é costurar, pegar uma informação aqui e lá e fazer alguma coisa nova. Então, assim, não mudou. Eu falo, né, que a gente tem uma geração de que foram costureiras e bordadeiras. Eu falei, é a mesma coisa. Você pode ser engenheiro, faz a mesma coisa. Ele pega uma informação, joga numa conta matemática e gera alguma coisa. O que não dá para você saber toda a matemática e não gera nada, não adiantou nada, entendeu? Então, assim, que é aquilo... É a criatividade em cima da informação, né? Não, eu acho que é transformar a inteligência em atitude, né? Porque eu também acho que na nossa geração podia muita gente ser muito inteligente. Eu demorei também, assim, porque eu era muito boa, muito estudiosa, muito nananã. Tá, e daí eu vou fazer o que com isso? Sabe? Tipo, e vai pro mundo, então. E hoje eu acho que tá mais curto esse acesso, entendeu? A tua capacidade de pegar a informação ali e já desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade. E aí também, né, a gente tem uma gama de habilidades que eu sinto demais a gente não investir nisso aqui no Brasil enquanto processo de aprendizagem mesmo, que é um pouco investimento no esporte, que eu acho que abre um campo enorme, e o pouco investimento nas artes, né? Eu não sei como que é o colégio agora, estou conhecendo, vou conhecer, porque eu acho que a arte é um lugar encantador para as crianças, né? E eu desenvolvo a criatividade de criança. Por isso que eu falo, criança a gente precisa de um pouco de disponibilidade, né, para ter. Porque criança é muito, muito disponível, né, para o conhecimento, para novas experiências. E aí, Patrícia, eu acho que a gente podia começar também falando de quanto custa cuidar de uma criança com qualidade, né? Que eu acho que agora eu estou estudando economia nesse lugar. Eu já saí da parentalidade, que assim, ó, não fecha a conta, entendeu? Eu acho que ela não fecha. A gente trabalhando demais... Tenho sentido que o nosso custo está na saúde, tá? Tenho entendido que a gente está pagando um preço alto na nossa saúde física nesse primeiro momento. Mas como a gente é jovem e dá conta, a gente acha que não está pagando, mas a conta está ficando lá. Então, o que você diz a respeito do custo disso, né? Desse formato que a gente adotou de vida, que é uma vida que não cabe na agenda, né? Ela não cabe. A gente está sempre devendo trabalho... Tá sempre deixando para amanhã, para semana que vem, para depois. E aonde vai entrar o cuidado com as crianças, assim? O que você pode me falar a respeito disso? Um dos meus grandes enfrentamentos comigo mesma foi nesse quesito, foi nesse ponto, justamente nesse ponto, quando a Vale tinha 4 meses e eu voltei para o trabalho. E ali eu vi o que era ser uma profissional e ser mãe e ser dona de casa e realmente a conta não fecha. E aquele ano foi muito difícil, porque eu passei o ano assim, sabe, autômata. Eu não sabia onde eu estava, eu não lembro de quase nada daquele ano, porque eu estava no automático, só resolvendo, sem reflexão. E quando chegou o final do ano, eu olhei para trás e falei, o que eu fiz esse ano? Não fiz nada. Tive minha filha, perfeito, excelente, maravilha, mas em termos de para mim, o que eu construí? O que esse ano fez diferença na minha vida, além do nascimento da Valentina? Né? Nada. Só trabalhei e não pensei nessa coisa que as pessoas às vezes acham que é besteira, dá para deixar para depois, que é a questão do autocuidado, do relaxamento, né? De você olhar para o seu corpo, de você respeitar o tempo do seu corpo, né? Respeitar a sua saúde, enfim.
E aí, final daquele ano, me travou tudo, né? Me travou ombro, me travou coluna e me travou quadril. Eu não conseguia levantar da cama. E não foi por um conjunto de fatores, mas principalmente porque eu não estava conseguindo sustentar aquela vida. Estava pesando aqui, meu corpo falou, não consigo. E ali eu falei, chega, eu vou trabalhar menos, eu vou cuidar mais da minha filha e eu vou cuidar mais de mim, porque a conta veio alta. A conta veio no meu corpo e eu vi que mais um ano nesse formato, eu não sei como seria. Não sei, ia precisar entrar com algum tipo, né, de medicação, alguma coisa para conseguir lidar com aquela situação toda. E eu entrei por um tempo, consegui resolver na yoga, em outras questões que eu adoro, mas isso com muita vontade, assim. Eu preciso inserir isso aqui na minha agenda. É prioridade, né? Isso aqui é prioridade. E a questão da criança é a mesma coisa. Se a gente passa nesse processo só de resolver, primeiro que eles entram nessa mesma vibe que a gente, eles vão fazendo igual, eles ficam acelerados, a gente depois reclama que eles são acelerados, e a gente também e que eles não largam o celular, que eles não... Enfim, é um bolo, né? Vira uma bola de neve e começa no auto-olhar, né? Que é olhar para o seu corpo, olhar os sinais que ele tem te dado, olhar para os sinais que o seu filho te dá, né? Os sinais principais, os desafios de comportamento, né? Que as crianças estão jogando na nossa cara e a gente acha que o problema é deles. E, na verdade, começa com a gente, né? Também é um sinal importante, enfim, né? Os sinais, né? Eles são bem importantes e você só consegue perceber se você não tiver nesse rolo compressor da vida cotidiana, né? Se tiver algum planejamento racional mesmo, pensado, para fugir um pouco disso, né? Ao longo da semana. Pois é, Patrícia, esse é um tema que, assim, ele volta e meia me pega. Eu já me peguei também logo no começo, mas eu já entendi que cuidar demandava, assim, eu fiz uma certa logística, porque cuidar era trabalho, né? Tipo, cuidar é trabalho, no nosso caso, né? Então, então a gente já colocava quem vai trabalhar nesse lugar do cuidar, quem vai trabalhar no outro lugar do outro. Tipo, a gente negociou já assim, antes de ter as crianças. Isso foi, assim, um grande aprendizado. Minha mãe sempre falava, não dá para ter filho e deixar com os outros. Daí, assim, ela sempre... E isso também eu falei, eu não tenho necessidade de ter filhos. Eu falei, eu quero trabalhar a vida inteira, então eu vou seguir trabalhando, porque eu acho o máximo. Assim, eu achava o máximo eu virar à noite, tal. E daí, quando eu decidi ter filhos, a gente começou a reorganizar a nossa logística para que coubesse uma criança ali. Então, eu comprei um cachorro primeiro, para ver se ele não morria, né? Eu acho que fui me ambientando, assim. E eu tenho visto que, tipo, as pessoas não colocam esse horário. Não, tipo assim, não tem o cuidar. Daí a gente acaba trabalhando, isso eu falo muito das empresas familiares que eu trabalhei, né? São empresas grandiosas, assim, que têm um fluxo financeiro muito interessante, mas não cuidam. E daí eu penso, tá, aí o que acontece? No primeiro conflito é aquela disputa patrimonial que eu não preciso narrar, né? Todo mundo já viu, já conhece alguém que tem um processo, uma família que disputa um patrimônio, mas que a gente não consegue irmãos conversarem, tipo ex-maridos conversarem. E aí eu acho que é um tema que eu queria trazer reflexão para ver até quando vale todo o nosso investimento de tempo, de energia, para trabalhar e ter mais coisas, para dar mais coisa para os nossos filhos, sendo que a gente não pode dar um olhar, assim, sabe? Tipo, dar um ouvido. Porque eu acho que hoje, o que eu tenho visto mais nessas... Eu só atendendo... Eu não sou terapeuta, né? Eu sou advogada. Mas o meu maior trabalho é ouvir as pessoas e tentar traduzir o que elas falam. E daí tá. E falam isso, do tipo, é uma filosofia eu trabalhar muito, tá certo? A gente tem muitas memórias históricas para trabalhar muito, para o trabalho remunerado ser supervalorizado e o trabalho doméstico ser um trabalho desvalorizado. Isso é parte da nossa história, né? Inclusive como mulheres, né? Que fomos expulsas da casa para ter que trabalhar, para ter um mínimo de voz também, né? Um mínimo de voz, porque o cuidado é desvalorizado por completo, né? Tendo em vista que as professoras de maternal são as piores remuneradas, as babás são as pessoas menos remuneradas, isso diz da nossa sociedade, né? Eu não estou fazendo uma crítica pontual aos pais, mas ao valor do cuidar. Então, se não é a gente a debater esse lugar e entrar no rolo compressor e achar que tá tudo bem e que é os nossos filhos que têm que ser super obedientes, eu acho que a gente está pagando um preço altíssimo. E eu tenho visto, especialmente nos grupos de mulheres que eu tenho participado, que as mulheres estão dando conta, né? Num primeiro momento deram conta de uma jornada única,
de uma dupla jornada, a gente está falando em tripla jornada de trabalho e eu não sei qual será o nosso próximo passo. Enquanto mulheres que querem dar conta do recado, que querem dar conta disso, eu acho que a gente precisava talvez ter uma reflexão. Gente, será que é isso mesmo que eu preciso? Porque será, né? Que eu acho que daí a gente já poderia aproveitar também, dar uma deixa que o nosso próximo encontro vai ser uma live de esgotamento parental. Que diz muito do esgotamento das mães, né? Que também exige aí um desequilíbrio nas funções do cuidar, né? Que eu gosto até de trabalhar isso. Quem cuida de quem cuida? Né? Quem cuida de quem cuida, por exemplo, né? Que eu acho que é um pouco disso também. E da gente assumir a nossa autorresponsabilidade e dizer, eu não dou conta disso. Eu não dou conta de trabalhar, tipo, em 10 empregos, né? Porque se você considera que o trabalho da sua casa é um trabalho e você cuida da casa, né? Cuida dos filhos, cuida de 2, 3 empregos simultâneos, tipo, ele não fecha numa conta básica matemática de horário, não precisa ser filosofar. Não tô falando da qualidade, eu tô falando da quantidade mesmo, é só pegar e ver se encaixa. Não encaixa. E a gente vai levando isso a um custo de uma saúde muito, muito comprometida, né? Eu tenho visto mulheres, né? Claro, o ciclo menstrual é um primeiro sinal, né, de que as coisas não estão muito legais, mas começa a dar sinais em outros lugares, na diabetes, na tireoide, e a gente acha que isso é do corpo físico, entendeu? Que não tem nada a ver com o nosso cansaço extremo, né? Porque a gente está num processo de, enfim, de esgotamento mesmo, né? Eu digo, e outra, a pandemia nos escancarou uma coisa que já estava, né? Me parece que já estava antes. Eu lembro que ano passado eu decidi tirar um ano sabático. Falei, olha, eu não vou conseguir dar conta, né? Enfim, de trabalhar entre Paraguai e Brasil mais uma vez. E falei, olha, eu preciso repensar, assim, algumas estruturas, porque acho que eu não vou dar conta. E depois a gente também trabalhar tanto pra quê, né? Porque você vai trabalhar pra quê? Porque eu nem vou usufruir, gente, esse lugar, né? Sim. É um lugar que eu acho que é um lugar do inalcançável, né? Do que a gente não poder se sentir plena hoje, né? Tipo, o que você já tem, entendeu? Com o teu lugar, com a tua filha, com a tua... Não, acho que a gente tem que deixar sempre para amanhã, né, as coisas. E essa coisa do esgotamento parental vai ser um assunto bem importante, porque também é um tabu, né? Quando se fala da mulher. Você falar que você tá cansada, você falar que você queria 2 horinhas para ver um filme sem um gritinho de mamãe, 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 é como se você não gostasse de ser mãe. É como se você não gostasse do seu filho. Só que aí você tá abrindo mão das coisas que fazem bem para você, que é o autocuidado, para focar numa outra pessoa. E como que você vai ser uma boa mãe, um bom pai, se você não estiver feliz? Então, é aquela coisa da máscara primeiro em você no avião, né? Você tem que cuidar de você para você poder cuidar do outro, né? E você validar os teus próprios quereres, isso aqui é importante para mim, eu preciso de 3 horas para mim, por favor, fique com a criança, pai, tio, quem quer que seja. É válido, é justo, e não é porque você não ama seu filho, né? Isso aí vai render uma live inteira. Vai ser muito legal. Então, agora a gente está com os 2 últimos minutos aqui. Eu gostaria de te agradecer. Foi uma delícia esse bate-papo. Gente, se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta por aí, super, a gente vai adorar. Enfim, é um bate-papo, né? Então, nós somos mães e aprendizados. A gente leu algumas coisas, mas assim, se vocês quiserem também outras indicações de livros, né? De outros bate-papos, ou de sugestões de temas também, né? O nosso próximo encontro vai ser terça-feira com esse tema, esgotamento parental. Então, vocês já vão pensando nas dúvidas que vocês têm por aí. E eu sempre gosto de falar, né? Nosso papel limitar esse acesso à nossa vida, né? Enquanto mulheres, uma vida que é muito demandada sempre. Escolher, né? Isso não é nosso, isso não nos pertence. E muito embora as nossas avós, as nossas mães tenham dado conta, a nossa geração tem outras questões, né? Que a gente já dá conta demais. Então, não tem como. A gente vai precisar ter esse momento, que é um momento de autorreflexão, né? De sentar. E a pandemia foi isso, né? Foi a gente parar para olhar o que é essencial realmente na nossa vida. E eu vejo que os vínculos afetivos são muito essenciais, né? Tanto os vínculos conjugais, que eu acho que são tão desgastados, às vezes, pela rotina, né? A gente não tem tempo nem de namorar. Pensa onde a gente está. Né? Gente, se a gente conseguir namorar com uma pessoa nova cada vez, com um marido ou com relações mais estáveis e duradouras, a gente precisa de ter tempo de ter esse vínculo, de cuidar um do outro, né? De cuidar dos nossos filhos. Porque a gente ensina tanto cuidado, mas a gente cuida mal das professoras, dos nossos filhos, sabe? Eu acho que é um pouco disso, sabe? De olhar para essas relações com o carinho que elas merecem, né? Que toda pessoa merece.
Acho que é Exatamente. isso, Essa coisa, Patrícia, muito enfim. obrigada. Pode falar, tem mais um Não, minutinho. não, ia entrar num outro assunto que daí vai ser longo demais, vai estourar nossos últimos Vai um terminar. minuto já, né? Então tá, um beijo, a gente se encontra terça-feira, tá? Foi um prazer Tá. enorme. Boa noite. Obrigada, foi uma delícia. Obrigada, Débora, viu, um tá? beijo. Elisângela, Beijo. obrigada por vocês estarem aqui. Vamos conversando. Até terça que vem. Quem mais? Minha mãe que estava por aqui. Vamos ver. Um beijo, tá? Fiquem bem. Boa noite. Se Tchau, cuidem. gente. Obrigada.